Sobre as coisas espirituais, somente podemos saber alguma coisa se recebermos a revelação da parte do Criador. É maravilhoso. Agora podemos saber sobre aquilo que estava oculto aos nossos sentidos. Temos então mais informações para processar. Agora temos informações reveladas sobre o tema espiritual e aquelas que adquirimos pelas nossas observações. Só que, eventualmente, elas entram em conflito. Como vamos agir? Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach e vai ao ar sempre após o horário do Havdalah. Bem, procuramos sempre trazer aquilo que é edificante para o contexto judaico-messiânico. E hoje temos um assunto que é bem interessante e também importante para aqueles que se identificam como messiânicos. Hoje nós vamos analisar sobre o quanto realmente cremos no poder do Eterno. Bem, quando nós olhamos a capacidade intelectual do ser humano, a inteligência que nos foi dada pelo Criador, nós ficamos realmente fascinados, porque não há nada na natureza sequer parecido com o que nós temos. É uma capacidade importantíssima que nos permite entender que somos realmente uma criação distinta neste vasto universo. Contudo, nós devemos entender que esta mesma inteligência, essa que nós temos, ela é limitada. E toda a nossa capacidade de aprender, processar informações, entender como funcionam as coisas, concluir o significado das coisas que vemos e ouvimos, planejar o que fazer com o conhecimento que nós temos, sim, toda essa capacidade está limitada à quantidade de informações recebidas pelos nossos sentidos. E as informações que conseguimos adquirir, então, pelo nosso esforço, são, obviamente, limitadas. Além das limitações do que podemos alcançar, ainda existe a total impossibilidade de conhecermos o que está fora da nossa capacidade física, mais especificamente sobre as coisas espirituais. Sobre as coisas espirituais, somente podemos saber alguma coisa se recebermos a revelação da parte do Criador. É maravilhoso. Agora podemos saber sobre aquilo que estava oculto aos nossos sentidos. Temos então mais informações para processar. Bem, agora temos informações reveladas sobre o tema espiritual e aquelas que adquirimos pelas nossas observações. Só que, eventualmente, elas entram em conflito. Aquilo que nós observamos com o que nós recebemos de revelação pode acontecer de entrar em conflito. E, nesse caso, como vamos agir? Aprendemos que as coisas espirituais devem ser aceitas por confiança na revelação. E as coisas materiais são aceitas com as nossas experiências. Mas quando estas coisas entram em colisão, devemos nos posicionar de forma inteligente. Por nossa conveniência, não temos tanta dificuldade em crer na atuação do Eterno para cura, solução de problemas, milagres dos mais diversos tipos, mas quando certos conceitos afrontam a nossa lógica, nós temos duas possibilidades. Ou aceitamos a revelação sem questionar, ou deixamos os nossos conceitos tentarem explicar as coisas de forma material. Pois bem,
Com certeza, tentar explicar o espiritual através do material será muito difícil. O mais provável é que a explicação será, no mínimo, incompleta. Então, o certo será entender a revelação pela revelação. Vamos ver alguns exemplos de assuntos que podemos aceitar pela revelação. Podemos aceitar que o Eterno faz o que Ele quer, do jeito que quer? Pensa bem sobre isso. Pode aceitar isto? Nós podemos aceitar que muitas vezes não entenderemos como e nem por que Ele faz o que faz? Nós podemos aceitar que nós não poderemos determinar o que e como Ele deve fazer o que desejamos que Ele faça? Pensa sobre estes pontos. Pode aceitar isto? Então, vamos compreender que muitas posições e questionamentos que encontramos, vamos dizer, muitas pessoas, normalmente na internet, né? Então, nós vamos ver que muitas dessas posições e questionamentos que foram feitos por pessoas que até aparentam grande cultura, de fato não procedem. Vamos ver alguns exemplos. Sobre a concepção do Messias, ou seja, o nascimento do Messias. Alguns duvidam e fazem tudo para provar que Miriam, a mãe de Yeshua, não era virgem ao gerar o Messias e que o texto de Isaías, que nós usamos como referência, não diz o que diz. Por exemplo, vamos ver, na verdade, a forma correta de entendermos isto em Mateus, capítulo 1, do verso 18 até o 23. Diz assim: Foi assim o nascimento de Yeshua Mashiach. Miriam, sua mãe, estava prometida em casamento a Yosef. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser Yosef, seu futuro marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o noivado secretamente. Mas, depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: Yosef, filho de Davi, não tema receber Miriam como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Eterno dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Immanuel, que significa Deus conosco. Então, descrer que o texto diz o que diz é descrer do poder do Eterno de fazer o que quiser fazer. Existem também questionamentos sobre a participação humana na geração do corpo de Yeshua. Mas vamos analisar o que disse o Eterno a Miriam. Agora vamos ler o texto de Lucas, capítulo 1, versos 31 ao 35. Diz assim: Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Miriam ao anjo: Como acontecerá isto, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Nós vemos aqui que o Eterno não se prende aos conceitos humanos. Ele tem os seus próprios conceitos. E isso é importante entendermos. Vamos ver alguns pontos sobre isto. Primeiro,
Miriam ficará grávida e dará à luz um filho. O anjo não disse que dará à luz ao seu filho, mas quem dá à luz é quem tem a responsabilidade de ser a mãe. Hoje em dia, podemos até ter uma analogia que não seria viável há 2000 anos atrás, que seria o caso de uma mulher que implanta um feto inseminado artificialmente no seu ventre. E mesmo que não seja um óvulo seu, que tenha sido fecundado para isto, mesmo assim ela será a mãe da criança que for gerada. Então, o feto gerado pelo Espírito do Eterno no ventre de Miriam, mesmo não tendo nenhuma participação nem dela e nem do seu noivo, será sempre seu filho legalmente, porque ela o gestou. Isto é que importou ao seu Criador. Outro ponto, vamos juntando todas estas análises. Diz o texto que será herdeiro do trono de Davi legitimamente, porque teve um pai legalmente um descendente do rei Davi. Pois Yosef casou-se legalmente com Miriam e nunca existiu nenhum outro ser humano que pudesse alegar a paternidade do menino. Certo? Só Yosef poderia ser o pai dele. Não há outra circunstância. Então, ele é descendente de Davi legalmente. Outro ponto. Miriam reafirmou a sua virgindade e o anjo lhe explicou para ela, então, que sobre ela viria a sombra do poder do Altíssimo. No grego, usou-se a palavra episkesei. Essa palavra episkesei significa lançar uma sombra sobre alguém. Também pode significar essa mesma palavra, de acordo com o texto, envolver em uma névoa de brilho. Mas também tem uma outra forma de ser utilizada figuradamente, que dentro da língua grega significa investir com influência sobrenatural. Nós vamos entender que o uso dessa palavra no texto, esse último significado é o mais adequado. Então, esta influência sobrenatural, aqui o texto quer dizer, seria do Espírito Santo a geração do corpo do Messias. Então, esse corpo foi gerado pelo Espírito independente de qualquer outra coisa, é o poder do Eterno. Então, essa geração do corpo que o Messias iria usar durante a sua vida terrena. Ele não criou o Messias, que já era pré-existente, mas gerou aquele corpo que ele ocuparia durante o seu ministério. Por isto, que o que haveria de nascer seria chamado de Santo e Filho de Deus. Não tem outra forma de nós entendermos isto. Disto nós concluímos que nem Miriam e nem Yosef contribuíram com a sua carga genética na formação de Yeshua, como nós entendemos hoje em dia. Mas ele se tornou um ser 100% humano e, ao mesmo tempo, um filho legítimo da divindade. Isso tudo está baseado nas Escrituras. Só não aceita quem realmente não quer. Então, sobre essa natureza divina do Messias, muitos querem contestar essa natureza divina de Yeshua, que está aliada à natureza humana dele. Para isso já surgiram muitas argumentações, algumas até tanto absurdas, e todas ignorando os próprios textos das Escrituras, como nós vamos ver alguns. Por exemplo, em Mateus, capítulo 1, verso 1, diz assim: registro da genealogia de Yeshua Mashiach, filho de Davi,
filho de Abraão. Sendo divino, ele teria essa ascendência humana? Certamente que sim, conforme a argumentação que nós vimos anteriormente. Ele foi legalizado mesmo sendo de origem divina. Então ele assumiu essa linhagem legitimamente. Depois, não é frequente utilizarmos o testemunho do adversário, de demônios. Mas, neste caso, é inevitável a confirmação de que até os demônios se submetem a ele. Lá em Marcos 5, verso 7, diz assim: E gritou em alta voz: Que queres comigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Testemunho feito por um demônio. Então, na realidade, nenhum demônio. Aquela legião toda de demônios, uma legião de soldados romanos, tem cerca de 6.000 soldados. Aqueles demônios lá, diz lá de que havia uma legião de demônios. E essa legião reconheceu o Filho de Deus. Não o viram como um homem comum, pois se fosse um homem comum, não o respeitariam. Mas eles se subordinaram à sua autoridade. Qualquer homem que tenha que enfrentar uma manifestação demoníaca dessa natureza só terá sucesso usando o nome de Yeshua. Ninguém pode enfrentar um demônio por sua própria vontade, pelo seu próprio poder. O próprio Yeshua argumentou com a lógica. Ele mesmo apresentou logicamente um argumento usando as Escrituras para que pessoas que se consideravam inteligentes pudessem entender a sua natureza. Então nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 20, dos versos 41 ao 44, que diz assim: Então Yeshua lhes perguntou: Como dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Bem, qualquer um com a mente aberta entenderia essa argumentação de Yeshua. Outro ponto é sobre a sua morte e ressurreição. Muitos duvidam. E olha, desde que os sacerdotes e fariseus subornaram os soldados que ficaram de sentinela no túmulo de Yeshua, desde que esses sacerdotes e fariseus subornaram esses soldados, para quê? Para negarem a ressurreição do Messias, porque eles foram testemunhas, eles viram isto. Então, desde aquela época, existem muitos que não querem aceitar que Yeshua ressuscitou. Mas diz um texto importante aqui, que está lá em primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 16 ao 20. Ele diz assim: Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo o Messias ressuscitou. E se o Messias não ressuscitou, inútil é a confiança que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram no Messias estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança no Messias, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, o Messias ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Shaul entendeu bem isto. Quem não acredita em ressurreição, não acredita também no poder do Eterno. Ora, sabemos que ele tem o poder para fazer isso. Agora, não se pode obrigar ninguém a crer. E a respeito da volta de Yeshua, a volta,
Existem muitos que rejeitam a mensagem de Yeshua, de que ele seja o Messias de Israel, porque alegam que ele não cumpriu todas as profecias e não creem que o Messias virá duas vezes. Vamos ver o texto que encontramos, agora um texto mais longo, que está na segunda carta de Shaul aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 ao 12. Diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Yeshua Messias e ao nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, que costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Sei que isso daria um estudo à parte sobre isso, mas vamos nos manter aqui no nosso tema. Agora, tudo isso mostra que é realmente uma questão de crermos no poder do Eterno. Todas estas coisas que estão descritas, se nós duvidarmos do poder do nosso Deus de poder fazer isto, vamos rejeitar, obviamente. Mas não há argumento humano que possa convencer nenhuma pessoa. Somente quem tem confiança absoluta nas Escrituras e aceita as revelações sem uso de argumentos materiais, poderá aceitar tudo que diz respeito sobre a volta do Messias. Vejamos mais algumas promessas relativas a este assunto. Nós encontramos em Mateus 24, 27, que diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Outro texto que está em Mateus 24, de 37 a 44, diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Assim nós sabemos que haveriam muitos que não iriam acreditar e nem confiar no que diz as Escrituras, e por isso nós somos alertados. Shaul diz em 2 Tessalonicenses 3:2: Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a confiança não é de todos. Você confia que o Eterno pode fazer tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer, sem depender da nossa aprovação? Você acredita nisto? Se acredita, então você é um privilegiado. Mas se não acredita, então a situação é lamentável. Fica então esclarecido que o nosso Deus fará tudo o que prometeu e o fará como prometeu, mesmo que pareça ilógico e impossível, porque Ele não está nem um pouco preocupado com a nossa opinião. Então, irmãos, que o Eterno realmente possa abençoar grandemente todos aqueles que confiam, que sabem que o nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Não podemos nunca dizer que o nosso Deus não pode fazer alguma coisa, porque Ele pode. Portanto, que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.